Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Coisas para Miúdos Pro. Mais uma vez trazemos hoje materiais para partilhar convosco, para também dar conta da forma como nós utilizamos este material no contexto terapêutico e pronto, e mais uma vez com o objetivo de enriquecer a prática profissional da psicologia. E portanto, nós hoje trazemos 3 jogos, não é verdade? A Vanessa traz aqui um que ela já vai apresentar, mas se calhar convém nos apresentarmos primeiro, não é? O meu nome é Vanessa Neves, sou psicóloga educacional. E eu sou Natália Marques, psicóloga clínica. Queres começar? Posso começar, sim senhora. Bora lá. Então, eu hoje trago um jogo super dinâmico, super divertido na minha ótica e que pode ser desbloqueador para muitas situações. Ele está preparado para ser jogado entre 3 a 10 pessoas. As idades é a partir dos 2 anos e, portanto, é um jogo que pode ser jogado em qualquer idade, basicamente. E, apesar de estar preparado para ser jogado 3 a 10 pessoas, ele pode perfeitamente ser jogado de 1 para 1, portanto, nós sabemos que conseguimos adaptar tudo numa relação de 1 para 1. E este jogo é nada mais, nada menos do que o jogo das cadeiras. E ele é super divertido. Pronto, então, como é que este jogo funciona antes de passarmos aqui como é que eu uso, em que situações é que eu uso e quais são as potencialidades? Ele vem assim com um saquinho super giro. É super giro esse jogo. E dentro deste saquinho vêm as cadeiras. Mas reparem, as cadeiras que são todas diferentes. Está mesmo muito giro isso. Mais uma vez, eu não conheci. Tem mais um material novo. Mais uma vez, pedi emprestado aos meus filhos. Eles já estão habituados. As cadeiras são todas diferentes, são todas muito giras. E ele vem com um temporizador, não é? E eu vou-vos mostrar. Ele pode ser carregado, pode ser interrompido, ele tem um tempo e o tempo não é sempre o mesmo, portanto o temporizador vai alterando e portanto eles nunca sabem quanto tempo é que têm até a música parar, ou pode ser interrompido por algum elemento que esteja em carrega ou por vocês próprios que estão a controlar o jogo. E como é que isto funciona? Isto é simplesmente distribuem-se as cadeiras pelo chão, não é? Isto é um bom jogo para trabalhar ao ar livre. Distribuem as cadeiras pelo chão e é o jogo das cadeiras. E depois usem as variantes que bem entenderem. Têm que sentar em cima das cadeiras, têm que agarrar uma cadeira, têm que, como entenderem, têm que se juntar aos pares em cadeiras, como entenderem. Este jogo é muito bom para trabalhar, principalmente com idades com os mais pequenos, do primeiro ciclo, para trabalhar as questões de competências sociais. Portanto, é uma dinâmica muito interessante nesta ótica. É óbvio que toda a parte ligada à motricidade e ao exercício físico potencia, obviamente, e aqui nós sabemos, né? Obviamente potencia a disponibilidade para a aprendizagem, potencia também a que consigam manter elevados os níveis de atenção e concentração e deste modo vão estar mais equilibrados em situação de sala de aula. Permite também que se mexam e que gastem a energia que é necessário que seja, e agora fazendo aqui referência ao conhecido e aclamado, e espero por toda a gente, professor Carlos Neto, né? Brincar é tão importante e mexerem-se é tão importante, e portanto há aqui uma atividade tão simples. Claro que não precisam deste jogo, obviamente o jogo das cadeiras é conhecido, claro que não conhecem, não precisam de adquirir este jogo, mas é um jogo muito giro de usar, não é? E de ter, é uma forma diferente de fazer, as cadeiras são giras, e depois podem, lá está, como em todas as atividades, utilizar variantes, não é? Portanto, só podem sentar essas cadeiras se tiverem 2 braços, só podem usar as cadeiras verdes, só podem usar as cadeiras que tiverem, não sei, outra coisa qualquer. Utilizar aqui as variantes, não é? Do que existe. E como as cadeiras são todas diferentes, há umas que são bancos, outras são cadeiras de cozinha, outras são poltronas, portanto também trabalhar aqui esta parte da linguagem, exatamente, também trabalhar aqui a parte da linguagem com eles, não é? Com as crianças e poder potenciar também este lado que nós sabemos que depois vai melhorar as questões de aprendizagem de leitura e escrita. Portanto, esta é a minha sugestão curta para este episódio. Não, mas repara, e há muitos, não é? Que é, sim, claro. Por exemplo, em termos da capacidade de escolha, porque vai haver muitas cadeiras, temos de calcular quantos coleguinhas estão perto de quantas cadeiras, ou de que cadeiras, depois
depois até a capacidade ou não de tomar a iniciativa, de planear para que cadeira ou de que forma é que vão fazê-lo, se vão andar mais devagar, porque se nós nos lembrarmos, nós as gás cadeiras, nós estamos sempre naquela de vou andar mais devagar porque vou ficar mais perto desta, depois quando damos a curva vou acelerar um bocadinho, portanto há toda aqui uma estratégia e há também a inibição ou não, porque reparem, muitas crianças acabam até por não conseguir explorar mais o ambiente, não conseguem, por exemplo, na sala de aula levantar a mão e até se exporem, não é? E a participação depois é importante para a sua avaliação. E num jogo tão simples quanto este, dá para ver isto, que é se ela toma ou não a iniciativa, ou se ela é inibida ou não, até para alcançar o sucesso no jogo. Olha, eu já joguei uma variante deste jogo com um grupo de miúdos que eles tinham que jogar, eles estavam de mão dada, eles estavam presos pelo pulso e, portanto, eles tinham que, em conjunto, eram equipas, em conjunto, quando a música também parava, escolherem uma cadeira. E aqui este processo de escolha ainda toma proporções maiores, porque eles têm, de facto, em equipa, não é? Quando estão a ouvir a música, ir decidindo em conjunto qual é a cadeira que vão ter como alvo, não é? Porque é mais fácil na equipa ter um alvo definido do que arranjar o alvo rapidamente. Sim. Esta variante eu também já joguei. Lá está, podemos usar de diversas variantes do jogo. Esta é uma forma de jogar o jogo das cadeiras assim. Sim. Com mais material e mais lúdico. Até estavas a dizer, tipo, a cadeira verde, como elas, muitas delas até têm várias cores, tem aqui uma coisa muito interessante que é só se podem sentar em cadeiras que tenham azul. Esta tem azul, esta tem azul, mas esta já não tem azul, nem esta, mas esta tem. E, portanto, redobra aqui a capacidade, a necessidade de recorrer à concentração, à atenção, à cuidado, não é? Sim, principalmente há cuidado visual também nesse exemplo que estás a dar. E, por exemplo, este é um bom exemplo com crianças que têm algum tipo de problemática ou dificuldade a nível cognitivo. Se disseres que podem sentar numa cadeira que tenha azul, esta cadeira não, azul, verde, esta cadeira não tem verde, mas à volta toda verde. E, portanto, isto também implica ou ajuda para trabalhar estes conceitos também, não é? Do significado e do significante. Muito interessante. É giro, não é? É muito giro. É mesmo. Olha, estou encantadíssima. Não conhecia, bem, são mesmo diferentes. E acho que também se encontra em qualquer... Sim. Eu não sei fazer a sugestão, eu tenho que ir ver e depois eventualmente escrever nos comentários porque foi uma oferta. Sim. Mas olha, muito obrigada, muito giro. É uma oferta para os meus filhos. Eu não fui... Os meus meninos usam muitas vezes. Pronto, eu não fui pedir emprestado ao meu filho, pronto. Mas trago-vos aqui 2 jogos também que utilizo muito em contexto também da consulta e vou-vos apresentar primeiro este, que vem neste saquinho, que se chama Somos uma Família. É um jogo da editora, da Ideias com História. Depois tem aqui em baixo os vários parceiros que recomendam. E este, eu tenho que ser honesta, tenho que ler a ficha técnica para vos dizer todos os autores. Eu já leio quando conseguir encontrar onde é que eu pus a ficha técnica desse. Está aqui, desculpem. Portanto, em termos de autores, temos a Ruta Agulhas, Alexandra Anciães, Mafalda Gonçalves e Joana Patrício. Que jogo é este? Este jogo é um jogo sobre o divórcio. E eu vou-vos contar de que forma é que eu cheguei a este jogo. Eu tinha em mãos uma situação que, na verdade, até era nas mãos de 3 técnicas, portanto, isto era mesmo uma situação familiar grave, e era uma criança que, embora conversasse comigo sobre tudo e mais alguma coisa... Eu também não estou a dizer a verdade. Esta criança não falava muito, mas quando falava de todos os temas menos da situação. E estamos a falar de uma situação que era extremamente grave, ok? E eu, a certa altura, depois de ter esta situação, estava em tribunal e, portanto, era mesmo muito importante, é sempre, mas era mesmo muito importante eu perceber o que é que se estava a passar para poder ajudar
todos os envolvidos, porque já não estamos a falar só da criança, era este pai que estava nesta luta, era o tribunal, eram os técnicos da CPCJ, portanto, tínhamos mesmo aqui uma situação muito grave. E eu, na altura, porque lá está, porque sou visitante regular do site da Ideias com História, já tinha visto e depois lembrei-me que existia um jogo muito específico para o divórcio. E, sem esconder à criança que era um jogo que falava sobre divórcio, propus-lhe jogarmos, que era um jogo novo, que eu trazia, que também tinha comprado há pouco tempo, e ela aceitou. E foi muito interessante, porque foi a primeira vez que esta criança falou sobre as questões que estavam em cima da mesa nesta família. E isto, apesar de ter sido um momento ou dois durante o jogo, foi o suficiente para ajudar a ter quase a confirmar algumas coisas que eu já achava que estavam a acontecer. Portanto, vejam a importância deste jogo. E depois utilizo aqui, mais uma vez, não acho relevante falar sobre as regras do jogo, eu acho que é importante falarmos sobre a potencialidade do jogo, mas depois também tem aqui as cartinhas com likes, que é uma coisa tão familiar, tão atual, não é? Que eles facilmente também se identificam com estas coisas. E na altura esta criança deveria ter 10, 11 anos. Portanto, ela já sabia o que era isto do YouTube, já reconhecia bem estas questões. Para acrescentar este livro... Desculpa, interrompeste, mas antes de avançares para o livro, o objetivo do jogo é mesmo a criança conseguir identificar e partilhar as emoções que está a sentir durante um processo, durante ou após um processo ou após um processo de divórcio. Agora que falas, desculpa, e obrigada porque eu realmente estava a esquecer aqui de um pormenor que é cada ponto do tabuleiro, vou-vos mostrar aqui, tem diferentes momentos. Comunicação, 2 casas, escola, família, férias, tribunal. E quem trabalha com este tipo de situações sabe que todos estes domínios são domínios que trazem problemas quando é para fazer a gestão destes assuntos. E, de facto, os cartões ajudam a fazer perguntas. Eu vou-vos dar o exemplo de deixem-me cá ver. A avó paterna do Hugo faz anos no fim de semana em que ele está com a mãe. A mãe não o deixa ir ao aniversário da avó. O que pensas sobre isto? A criança vai pensar e vai mostrar-nos a forma como ela elabora estes assuntos. Se não nos disser situações concretas, ao menos vamos começando a perceber de que forma é que ela pensa sobre estas coisas. De que forma é que está a haver um impacto externo sobre este assunto. E isto é muito, muito, muito importante. Natália, e de uma forma muito lúdica, não é? Porque, ok, uma separação de um casal com filhos tem sempre impacto nos filhos. Não quer dizer que haja sempre um impacto negativo, atenção, portanto, claro não sim, fazer qualquer juízo, não é essa a questão. E há casais que lidam de forma muito tranquila com a questão da separação, mas causa sempre impacto e, portanto, há sempre uma série de emoções que têm que ser geridas. E por muito bem que a situação seja levada pelo ex-casal, não é? E agora apenas e exclusivamente casal pais, casal parental tem mesmo que, quer dizer, há um impacto na criança, quer dizer, há alterações na vida da criança que, sejamos claros, se é difícil para os adultos gerirem, para a criança ainda é mais, até porque a criança não tomou decisão, não teve poder decisório nisto, não é? Portanto, foram os pais que tomaram esta decisão. E o facto de ser de uma forma lúdica, há muitas questões, e tu partilhaste aí uma delas, não é? E até uma bastante frequente nestas coisas, não é? Esta comunicação e o que é que os pais, um pai ou outro pai permite. Pai aqui no sentido de parentalidade e não de género, atenção. Sim. Isto ser de forma lúdica é uma forma de envolvermos novamente a criança e de ir tocar na ferida sem ser demasiado intrusivo. Exatamente. Não é? E avançarmos para ali dentro onde queremos ir. Exatamente aqui queremos ir, não é? Nós até podemos saber de uma situação específica, por exemplo,
este caso, este exemplo, não é? Sim. A mãe não, é o fim de semana da mãe e a mãe não deixa que ele vá ao aniversário da avó. Exatamente. Não é? Nós sabemos que isto está a acontecer porque o pai até partilhou connosco, a minha mãe faz anos, eu gostava, mas a mãe, a relação que eu tenho com a mãe não permite e ela não permite. Exatamente. Okay. Como é que esta criança se sente? Exatamente. É mais fácil através do jogo, não é? De andar aqui para lançar dados também. É com dados, exatamente. Está bem. Com dados e com pins, de calhar e ler, trabalhando. Eles vão percorrendo aqui o tabuleiro e depois eles chegam à categoria e têm que chegar aqui ao contrário. Têm que ir para aqui para a categoria e depois ganham os likes, eles têm que fazer a totalidade dos likes, ou seja, de cada zona. E de facto, permite que eles falem ou não, diretamente ou não, sobre este assunto e permite-nos também ajudá-lo a pensar sobre estratégias em como lidar com as situações e até poder ter aqui um papel pedagógico da própria criança para os pais. Reparem esta situação, ensinar à criança que ela própria pode falar com a mãe e pedir para que compreenda que ela gosta muito da avó paterna. Isto são mil e uma coisas, eu gosto de dizer isto, mas que isto depois depende da situação em si para esta gestão, não é? Mas isto, eu já conhecia o jogo porque tu já me tinhas apresentado, não é? Mas não conhecia anteriormente. Aquilo que me parece, não é? É que este jogo leva a que tu tenhas a oportunidade de abarcar e de abordar vários temas que estão sempre muito relacionados nestas questões do divórcio, não é? Dando espaço e dando um local seguro à criança para que de forma lúdica possa falar sobre elas e possamos explorar estas questões todas e há aqui perguntas muito interessantes, não é? Que são muito frequentes nós ouvirmos. Sem dúvida. E depois faz-se acompanhar, pelo menos esta versão que eu adquiri, faz-se acompanhar de um livro que é, lá está, Ruth Agulhas e Alexandre Anciães. Somos uma família, um guia para boas práticas para pais divorciados. Portanto, isto tem aqui até uma ferramenta muito interessante para nós técnicos, para que sejamos capazes de refletir e partilhar estratégias aos pais relativamente ao divórcio. Portanto, este é mais um dos materiais que eu recomendo que estejam disponíveis no vosso consultório, porque ajuda-nos a nós, enquanto técnicos, a trabalhar a questão que nos está a ser apresentada e permite aqui desbloquear, até porque foi isso que a mim aconteceu, desbloquear uma situação que não estava a ser fácil de gerir. E nós somos técnicos, mas somos pessoas, não é? E, portanto, chega a alturas em que temos limitações e já não sabemos para onde ir e a própria dinâmica da criança não nos permite. E este é Por isso é que nós criamos o Coisas. Exatamente. Exatamente. É? Para poder também partilhar e ficar registado. Este jogo é muito interessante. Importante. E reparem, não é necessário, este jogo não é exclusivo para ser jogado durante o processo de divórcio ou logo após. Não, pode ser uma fase... Até pode ser uma fase bastante posterior em que se começam a sentir as consequências. Isto também é frequente, não é? Ou é frequente, quer dizer, assim, é frequente. Ou antes, então ou antes, sim, não é? Com prevenção. Quem tiver... Mas é com prevenção, olha, das cartas que eu estive a ler... Tu podes ter, exatamente, lá está, é novamente uma adaptação. Tens que tirar algumas das questões porque ainda não aconteceram e, portanto, e também não vale a pena nós estarmos a pôr a criança a pensar sobre situações que não aconteceram. Temos que escolher e temos, reparem... Mas a questão das emoções, sim, o que é a família, Eu, por exemplo, nas minhas aulas de educação emocional, já tenho falado em grupos de mais velhos sobre o que é o divórcio. Não à espera que uma criança que possa estar a viver isto fale sobre ela, mas explicar às crianças que isto é uma das coisas que acontece, nem que seja na ótica de ajudarem um colega que possa estar a passar por isto. Portanto, é daí nesta visão preventiva, e se calhar aí já não vou utilizar o jogo no seu formato total, mas tenho um recurso aqui que me ajuda a pensar quais são os materiais que eu posso utilizar num contexto destes. E mesmo as temáticas a serem abordadas, quais serão aquelas que farão mais sentido a determinada altura. Exatamente. E esta questão de divórcio e separação do casal, não é? O casal romântico deixar de existir, não é? Sim, passar a existir apenas o casal parental.
estas questões também muitas vezes são colocadas aos psicólogos, não é? Como contar aos filhos, aqui nesta ótica de poder ser preventivo, não é? Como contar aos filhos que o casal se vai separar. E este jogo é bom para nós, enquanto profissionais, nós enquanto psicólogos, podermos ter também aqui algumas estratégias. Exatamente. Que conselhos, que aconselhamento parental vamos fazer a este casal que está a pedir ajuda, não é? E que está a antecipar o efeito que vai ter, obviamente, o seu divórcio, a sua separação. E é importante eu acho que é sempre de louvar e de aproveitar quando os casais fazem esta procura. Sim, não é verdade. É de louvar e dizer não vai ser difícil. Exatamente, nunca é fácil um divórcio, quer dizer, acredito que há divórcios mais difíceis do que outros, mas nunca é fácil uma situação de separação, nunca é fácil para os próprios que estão a separar e inevitavelmente não vai ser fácil para a criança, que a sua vida vai mudar, não é? Sem ser um responsável. Sim. Direto, ainda que muitas vezes o sinta como tal. É, uma das coisas que eu digo sempre aos pais, seja neste contexto a qualquer um, que é, olha, antes de mais dar parabéns porque tomar esta posição de procurar ajuda psicológica de um técnico de psicologia é sempre um passo que não é fácil e, portanto, eu gosto sempre de parabenizá-los. Claro. E dizer que, pronto, o passo mais difícil já está feito, não é? E, portanto, isto é muito importante e nós temos que os valorizar enquanto pais, porque também eles estão frágeis, não é? Muitas vezes. Sim, e estar a lidar com as suas próprias emoções e com as suas próprias sensações. Exatamente. Não é fácil. E agora trago outro, que adoro também, já o utilizei de várias maneiras e feitios, chama-se, deixem-me pegar no saquinho, que é para vocês também verem, as ideias com história. Às vezes tem versão em caixa, outras vezes tem versão em saquinho, às vezes, ou seja, o mesmo jogo até pode ter as duas versões. Pronto. Este chama-se Medos e Companhia. Aprende a vencer os teus medos. Eu acho que este até foi dos meus primeiros jogos da Ideias com História e ele é brutal. E porquê? Porque ele fala-nos, está aqui o tabuleiro, ok? E este jogo fala-nos de vários tipos de medos. E depois tem as cartas que são os antimedos, e os antimedos, e depois também tem a coragem, e os antimedos são são estratégias para nós lidarmos com esses medos que são apresentados. E eu vou-vos mostrar alguns dos desenhos, e a sério, é mesmo muito giro. Nós temos medos na escola, por exemplo, medos da opinião dos outros, ou seja, medos do contexto social. Temos medos, por exemplo, baratas, que já é de algo comum, que é medo de animais, de insetos. Tomar banho, portanto, temos aqui mais outro tipo de medo. Perder-se. E este é outra vez da escola, mas quero-vos mostrar também depois medo de dentistas. Isto é muito interessante trabalharmos esta questão da separação dos pais, não é? E também, e deixem-me só aqui procurar, medos da fantasia. Por exemplo, o vampiro. E porquê que é importante? Para distinguir os vários tipos de medo, porque vários tipos de medo significa também vários tipos de estratégia e vários tipos de impacto nos mais jovens. Lá está, os antimedos dá aqui, deixa-me só aqui uma cartinha, explicam que tipo de medo é que é e dão dicas, vou-vos dar aqui, fantasmas, pertencem ao sonho e à imaginação, não fazem parte do mundo real. Dica, algo fictício que surge na nossa fantasia, experimenta desenhar o fantasma que imaginas e verás que se torna bem mais fácil vencê-lo. Eu vou-vos dar uma experiência que já me aconteceu em contexto de aula de educação emocional, que é onde eu utilizo muito este jogo. Apresentei os medos, falámos sobre os medos, falámos sobre as dicas, fiz uma seleção porque eles são mesmo muitos e depois tive uma partilha de uma mãe que me dizia, olha, não sei o que é que tiveram a falar, mas o meu filho agora anda cheio de medos.
E na altura fiquei um bocadinho apreensiva porque pensei, bem, isto despertou aqui uma série de coisas, mas logo a seguir pensei, boa, porque agora temos a oportunidade de os trabalhar. E assim, quando eles surgirem noutra escala, eu tenho a oportunidade de dizer a esta criança, então já pensámos sobre isto, vamos fazer desta maneira, e mesmo para os pais, apresentando às crianças esta informação a eles, há a oportunidade de se trabalhar. E este jogo, deixa-me só aqui voltar ao tabuleiro, joga-se de uma maneira muito simples, tem as peças típicas, não é? Os peões e o dado, portanto é algo com o qual os miúdos estão muito familiarizados, e lá está, a cada medo que eles trabalharem, calharem, nós podemos trabalhar. Porque eles vão Ok. avançando, não é? É um jogo de tabuleiro normal e, portanto, vão lançando o dado e vão avançando. Exatamente. Podem calhar numa casa com medo, Sim, eles podem calhar ou numa casa anti-medo, não é? De antídoto, exatamente. Ou então estas que eu tenho aqui na mão, que são as cartas de coragem. Exatamente, que é para depois ajudar também a fazer aqui a gestão da situação. E lá está. Mais uma vez, os medos são algo que nos aparecem com muita frequência em pedidos, e este é um ótimo material E para há trabalhar. idades específicas também, não é? Há ali uma idade específica, ali por volta dos 6, 7, 8 anos, Exatamente. então eles começam a ter mais consciência de Sim, si, do mundo, e surge uma série de medos que eles ainda não sabem, para já em primeiro lugar, identificar de forma clara, não é? E depois de apaziguar de forma autónoma, e portanto aqui neste sentido ajuda muito a trabalhar. Sim, isto é um jogo que é a partir dos 6 anos, portanto, também é da Ideias com História, não sei se já tinha dito, mas fica aqui a passagem novamente. E em termos de autoria temos aqui Tiago Lopes Lino, e portanto isto também é muito importante partilhar convosco, está bem? Mas podem explorar, é muito simples de se aprender este jogo, e é mais uma vez uma recomendação que nós deixamos e que nós consideramos muito importante fazer parte do repertório do consultório. Rimou e tudo, estás a ver? É verdade, faz uma coisa. É verdade. Portanto, o Coisas para Miúdos está disponível no YouTube, portanto, vejam os outros vídeos, façam like, deixem comentários, façam partilhas, exatamente, toquem no sininho para saberem quando algum vídeo é lançado e para vocês poderem acompanhar. Sim. E partilhem, porque é óbvio que nós temos, sejamos sinceras, não é? Nós temos interesse em partilhar o nosso trabalho. Claro que sim, claro que sim. Chegue, claro que sim, claro que queremos partilhar, não fazemos isto para não chegar a ninguém. Claro que queremos que chegue a muita gente. Mas um dos motivos pelos quais queremos mesmo que chegue a muita gente é porque nós sabemos a importância que tem esta partilha, não é? Porque de facto é de material que nós usamos na nossa prática, portanto, que conhecemos bem, que identificamos claramente as potencialidades e de que forma é que ele pode ser alterado, não é? Permite também esta partilha aberta, permite que colegas possam também fazer comentários ou partilharem connosco, olha, eu já uso este material, só que faço assim ou faço desta maneira, também inventei esta variante. E isto é essencial para a boa prática da psicologia, não é? Portanto, não fiquem com os vossos conhecimentos guardados no vosso cantinho do consultório ou na escola, partilhem connosco, partilhem com os colegas, porque este foi o nosso objetivo principal, foi fazer estas partilhas de forma aberta para chegar a todos e podermos melhorar e aumentar a qualidade da psicologia. Sim, da prática da psicologia. Já me tem acontecido num grupo que tenho, em que nos entreajudamos quando estamos com alguma questão, e já aconteceu uma colega dizer, não estou a conseguir fazer isto, preciso aqui de uma ajuda. E eu digo, olha, tu tens aquele jogo, vai lá, pegas nisto desta maneira e trabalhas a questão. E às vezes é tipo, ela tinha o jogo na prateleira, mas não se lembrou, ou não associou, ou o que quer que seja. É tipo, pois é, se ela não tivesse feito essa partilha da dificuldade que ela estava a sentir, eu nunca teria tido a oportunidade de lhe dizer, vai procurar aquele material, que tu já tens até. Sim, sim. E é óbvio que nós damos muita importância à intervisão, como bem sabem, como nós também temos vindo a repetir, e de facto a intervisão é
essencial para uma boa prática, na nossa ótica, na nossa Claro. opinião, mais uma vez por causa das questões da partilha, e é óbvio que estes vídeos de longe substituem ou se aproximam sequer do que é um processo de intervisão, de claro. longe, Claro. mas é uma boa forma de dar ideias, não é? E de pegar nas mesmas coisas, não é? E nós pegamos aqui também em temas e às vezes mesmo diagnósticos que as crianças chegam, principalmente eu, não é? Chegam muitas vezes às mãos crianças diagnosticadas com PHDA ou com Sim. autismo, ou alguma perturbação específica da aprendizagem. Portanto, há aqui um diagnóstico que já existe e classifica, é tão feio dizer, mas que de alguma forma apresenta aquela criança e fazer as coisas de outra forma, ter outra visão, alguém mostrar-nos outra visão é excelente para potenciar o nosso trabalho. Portanto, partilhem por este motivo principalmente, não é? Pode ser super facilitador para algum colega. E partilhem as vossas experiências. Na mesma ótica. Exatamente. Que é para nós também irmos cada vez mais conhecendo mais materiais, porque de facto vocês já viram e quem vê os vídeos já percebeu que há muita coisa que eu nem sequer conhecia, que a Vanessa traz e vice-versa, não é? Por exemplo, esta situação e eu não conhecia o jogo, mas não conhecia a versão em tabuleiro, não é? Sim, Tabuleiro, não. Que ainda por cima, uma coisa que eu pensei que acho espetacular é que não é fácil andarmos com cadeiras atrás. E nem sempre estamos num contexto em que há muitas cadeiras e temos um grupo para trabalhar. Por exemplo, isto é tão fácil, vai connosco no saquinho, não é? Aqui ao ombro, vai no carrinho connosco, está super resolvido. Portanto, é mesmo muito interessante. E pronto, é isto, não é? É isto por hoje. Obrigada. Obrigada e até à próxima.